Olá, a paz de Cristo nosso Senhor, nosso Mestre e Salvador bendito, estejam com todos, todas, e desperte, então, nesta manhã, o coração de cada um, para estarmos em torno do nosso Mestre amado, e assim ouvir as suas lições, os seus ensinamentos mais profundos, aqueles que nós precisamos, talvez ainda não aquele que nós queremos, mas aquele que nós precisamos para termos uma vida de discípulo, termos uma vida então consagrada, uma vida separada, santificada para viver com o nosso Deus. Veja, neste mundo, nessa terra, porque sem este encontro com Ele neste mundo, nessa vida, nessa condição, também não teremos o outro. Porque há quem faça separação entre essas, digamos, duas vidas, fazendo também duas naturezas, uma na terra e a outra no céu. Na verdade, o ensinamento de Jesus, ele nos diz que a vida no céu, ela depende inteiramente da vida da terra, na terra, e que inclusive nós começamos essa vida no reino dos céus, na terra. Começamos a tomar posse, então, desta, vamos dizer, terra prometida, este lugar junto de Deus, que começa, sem dúvida nenhuma, neste mundo, nesta terra, e claro, ainda com suas impurezas, ainda com obstáculo, com dificuldades, digamos, mas, na verdade, é aqui que tudo começa, aqui que nós decidimos verdadeiramente com quem eu quero viver desde agora e para sempre. Não existe, vamos viver aqui neste mundo, vamos ganhar a vida, enfim, lutar por ela e fazermos o possível e o impossível para termos o melhor desse mundo e no porvir, então, a vida eterna, como recompensa ou como acréscimo. Enfim, não. Nós precisamos entender que o que ocorre mesmo é uma ruptura, na verdade. É a negação deste mundo, é o desprezo por este mundo, não por frustrações, por decepções, não pela força da circunstância, mas simplesmente por uma decisão. Uma decisão. E essa decisão, então, que vai acarretar na renúncia. Nós somos seres de decisão. Seres de decisão. Eu já tratei sobre isso, quando, então, um jovem, eles se apaixonam, veja que eles tomam uma decisão e rompe com a casa paterna, rompe com o ambiente, pode ser muito aprazível, que estão vivendo, para começar uma nova vida e largam tudo, mas tudo mesmo. Você observe que não raro as próprias mulheres que são mães, elas deixam dos filhos, até dos filhos elas abrem mão para viver esse momento. Então, que ela descobriu, esse novo mundo que ela descobriu, que trata como o grande amor da vida dela. Ela deixa tudo. Ela deixa tudo. O homem também. O homem também deixa tudo. Deixa a mulher, deixa filhos, e parte para outro relacionamento, que foi muito forte, muito profundo, não teve escolha, digamos, até não queria, até muitos não querem, mas aquele sentimento fala forte, fala muito mais forte. Isso se dá também com relação às chamadas vocações,
Eu conheço certos padres até mesmo, né, que eles vivem um grande dilema, porque querem a vida familiar e também querem a vida sacerdotal. É, e aí muitos vivem esse dilema, muitos vivem com essas duas dimensões em suas vidas, é, porém, claro, de forma oculta, algumas, né? E outros abrem mão mesmo, com dor, com pesar, mas eles abrem mão. E sabendo que nós, com relação ao reino dos céus, nós precisamos então, veja, eu vou repetir, não é fazer opção, não é opção. Eu prefiro dizer, até mesmo, então, essa escolha, mas para me escolher, digamos assim, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter o conhecimento, tanto de um lado quanto do outro. E a pessoa precisa conhecer, e conhecer em profundidade. E esse conhecimento, na verdade, ele é dado por Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus. Esse conhecimento, este entendimento que vai fazer com que a pessoa, então, ela faça, ela tome esta atitude. Então, vamos dizer assim, ela faça essa escolha de posse dos elementos necessários, tanto de uma parte quanto de outra, ela então tome esta decisão e por ali ela se enverede sem olhar para trás, sem olhar para trás. Veja que quando a pessoa ela vai seguir a Jesus Cristo por força da circunstância, como eu disse antes, porque enfim não tem outra opção, foi derrotado nesse mundo, fracassou, se frustrou, enfim, não tem valor. Bom, veja, não tem o mesmo valor, mas o correto mesmo é a pessoa então, como ele disse, como ele exemplificou em Mateus 13, 44, que é como aquele homem, aquela pessoa que encontrou um tesouro e escondeu esse tesouro, foi lá e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, aquela terra onde se localizava aquele tesouro. Então, veja, e diz lá que ele cheio de alegria vai, vende tudo que tem para comprar aquela, aquela área de terra onde está localizado o tesouro. Então, assim ele disse: aqueles que conhecem o reino, que tomam posse desse entendimento, desse conhecimento, eles também farão isso, deixarão tudo. Não, repito, como disse antes, por desprezo, por frustrações, mas porque descobriram algo muito maior, muito maior. E observe então que naquela conversa de Cristo Jesus com aquele homem que chegou para ele, que disse que possuía muitas posses, e pediu assim, ó, bom mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Então foi dado a ele sim. Ele tinha o conhecimento, a experiência, então, das riquezas deste mundo, e o Cristo ofereceu a ele, então, olha, terás um tesouro no céu, já que ele manifestou interesse em adquirir esse tesouro. Pois ele disse, né? O que eu posso fazer, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, olha, tu quer mesmo? Bom, muito bom. Então veja, terás um tesouro no céu, mas tem que negar esta aqui. Mas ele preferiu ficar com esta, por quê? Porque ele tinha então um gosto muito profundo por as coisas deste mundo. E não foi suficiente as palavras de Cristo Jesus, que naturalmente exigiu dele fé, de tomar posse daquilo que ele não estava vendo com os olhos da carne. Mas se ele tivesse mesmo esta fé, ele contemplaria o reino da glória do Pai com os olhos da fé. E não teve. Os olhos deles, na verdade, estavam cravados na terra, estavam voltados para a terra.
Então, essa que é a questão da grande maioria. E esse conflito foi resolvido, então, pelas igrejas, pela criação de igrejas, é, ministérios, religiões, né, como dizem por aí, né? Religião. A palavra religião, então, vem de religar, né? De religar o homem com Deus, né? Que ele perdeu, né? Perdeu com o pecado, lá diz de Adão e Eva, né? Esse pecado, na verdade, todos nós trazemos, e é o pecado do apego. Também já tratamos sobre isso, do apego pela sua mãe. O pecado do apego pela sua mãe. A mãe terra, a mãe natureza, a mãe ah, do mundo humano, do mundo humano. Então a pessoa ela fica muito apegada, ela foi gerada por esse mundo. E ela naturalmente é o primeiro amor da vida dela é a terra, é a terra. Então por isso as pessoas se lançam com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a astúcia para tomarem posse dessa terra, tomarem posse, né? E isso vai a nível de pessoal, né? Até a nível social, a nível, então, de nações, né? Ontem eu falava com algumas pessoas, então, é, falando sobre a vida de um e de outro, e elas, então, estavam falando sobre os seus parentes, né? Que então eles estavam bem. Eles estavam bem porque eles estavam com um comércio numa cidade onde eles tinham o domínio desse comércio. Eles tinham domínio desse comércio. Era o principal comércio da cidade. Eu não vou citar que tipo de comércio era, mas o principal comércio, eles tinham domínio, né? Então ali tem algumas táticas para a pessoa se manter dominando e concentrando ali o maior movimento, né, da clientela, né? Concentrando ali e fazendo então, vamos dizer assim, com que essa pessoa obtenha mais lucro e não venha a falir, né? Então veja, isso também acontece muitas vezes, começa em casa, com os irmãos também, querendo chamar mais a atenção do pai e da mãe, enfim, para levar alguma vantagem. E é sempre essa disputa, é uma disputa, é um duelo permanente. Veja que tinha na Roma Antiga os gladiadores, gládio vem a palavra que quer dizer espada na nossa língua, né? Então esses homens que disputavam um pela espada, o sucesso, a fama, até a morte, até a morte. E sempre foi da natureza humana, então, da natureza animal, essa disputa, esse duelo para conquistar alguma coisa. No mundo animal, propriamente dito, existe o duelo para disputar a hegemonia, disputar a primazia, quem será o macho dominante. Então, existe isso, ou territorial, onde que vai ter então o domínio da caça daquela região dos felinos, né? E certamente das aves de rapina também não é diferente. Então observem que este mundo animal ele é regido assim, o mundo na Terra é assim, né? E a nível de nações também. Os Estados Unidos, percebendo que o Brasil e a China estão crescendo, estavam crescendo e a China permanece, o que eles fazem? Eles correm lá, desmontar tudo que for possível para esta nação não fazer sombra para eles ficarem em absoluto dominando e, se possível, todo mundo devendo para eles, endividado. Por isso eles detestaram quando o Lula, o Brasil, pagou a dívida externa. Não é nem um pouco interessante para eles. É o interessante também. O banco liga, tu está devendo lá o cartão de crédito, eles fazem questão que tu parcele. Parcelar, porque eles ganham, o lucro deles está ali. O lucro maior, né? Está na parcela. Veja quanto é. Eles fazem questão também de emprestar o dinheiro. Porque é ali que está o verdadeiro lucro. O banco ele não gera dinheiro, não tem como gerar, é só na exploração. Só na exploração. Ele pega por um valor e emprega por outro, bem maior. E os homens aprenderam a fazer isso. Também alguém dizia outro dia que um grande plantador de soja aí do interior, ele pegava o dinheiro emprestado então do governo
pegava o dinheiro emprestado do governo, milhões, naturalmente, e ele tinha recursos próprios para tocar sua lavoura. Mas ele pegava esse dinheiro e investia. Investia em outros bancos, investia com o próprio governo. Então, a exploração financeira, muito grande, terrível. Mas só que onde é que aparece? Aparece o ódio, a raiva do Bolsa Família. Porque tem umas famílias que acham que não precisam, porque vão ficar em casa, não vão trabalhar, ficam vagabundeando, mas o grande sanguessuga são esses. O que tem de maracutaia, o que tem de rolo, é fora de série. Só que onde é que aparece? Dos pequenos. E os pequenos com inveja dos pequenos, então volta o seu ódio para os pequenos. E aí por isso que, então, este homem chamado Bolsonaro está na presidência. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não sabe nada de política e não quer saber. E não quer saber de política nem de religião. Só que eles têm que votar e vão votar. Depois se identificam com quem? Se identificam com esse tipo de gente. Por isso que não precisam fazer nenhum debate, nenhum plano de governo, nada. Porque está dentro das pessoas os bolsonarinhos. Essas pessoas que pensam exatamente como ele. Tem uma preguiça de se informar, uma preguiça de sair desse comodismo e vive naturalmente. A natureza nossa, ela é uma natureza excludente, competitiva, egoísta, mas que, veja, querem vencer, querem ganhar sem nenhum esforço, só usando astúcia própria. E aí há aqueles que estudam, se aperfeiçoam em economia, em direito, advocacia, aí para quê? Para aperfeiçoar essa astúcia, para como ainda melhor fazer, para ganhar mais fácil, muito mais, mais rápido e assim por diante. É terrível esse mundo, terrível. Ah, pastor, o senhor amanheceu hoje pessimista, sempre é, né? Mas hoje está um pouco mais. Alguns vão dizer assim, né? Misericórdia. Então tem um assunto mais leve para nós ouvir, não, sabe? Que nem aquele pastor Duarte, o comediante aquele. Ele faz comédia, todo mundo achava lindo. Agora, quem que ele apoiou? Quem que ele apoiou? O homem das arminhas. Aí, ó, tá vendo? Então eu vi nesses dias estas pessoas, né? Estas pessoas falando assim, sabe? Revelando, na verdade, porque é uma realidade que perpassa todos os corações, todos. É. Então veja que as nações também agem da mesma forma, da mesma forma. Agora diz que a Turquia achou um campo de gás lá imenso. E observei que muita gente está consciente já. Digo, agora os Estados Unidos vão para lá implantar a democracia, vão achar, algum problema vão achar, para invadir, para tomar aquele gás lá. Porque onde tem riqueza, eles dão um jeito de assaltar, de roubar. É fora de série. Então essas pessoas que se mantêm alijados, se mantêm fora do processo político e religioso, vamos dizer assim, de fé, ele acaba sendo vítima e colaborando tremendamente com esses algozes. Porque eles se identificam. Por que se identificam? Porque, na verdade, esta é a natureza das pessoas. Esta é a natureza. Por isso as pessoas não entendem quando Cristo disse: quem não nascer de novo. Porque com esta natureza, sem o novo nascimento, ela vai cair fatalmente nesta vala comum de explorar ou apoiar o explorador. Não tem jeito, ela não vai apoiar o pobre. O pobre para ela é um rival. O pobre para ela é um estúpido, maior que ela. É burro e tem que sofrer, e tem que pagar por ser burro. Por que não estudou, porque não sei o quê, porque não sei o quê, entendeu? É isso. Então, veja, não é de hoje. Toda a humanidade é assim. Aí há aqueles que dizem, mas por que Deus permite? Bom, a ignorância não tem limite. Né? Aí começa a vir aquela acusação, naturalmente, né? Inspirada pelo espírito das trevas, do diabo, acusar Deus. É comum as pessoas acusar Deus. Por que Deus permite que o estuprador pegou aquele bebezinho? Por que permite que o estuprador pegou aquela pessoa lá, não sei o quê? Eu vou provocar a ira de muita gente. Eu vou provocar a ira de muita gente agora. De muita gente. Quer ver uma coisa? Quer ver como eu vou provocar? Essas crianças geradas que são estupradas, são geradas também no pecado. Por homens maus, por mulheres más. Entendeu? Esses filhos, se crescendo, serão maus também. Por isso que Deus, muitas vezes no passado, mandava matar tudo. Criança, mulher grávida, vovó, mata, passa tudo a fio de espada. Porque são todos filhos de serpente.
que virarão serpentes, raça de víbora venenosa. Então essas pessoas, não raro, estão sob a égide, sob o domínio de Satanás, sob o reino de Satanás. E ele usa quem ele quer para provocar o ódio, já que aquelas pessoas gostam do ódio, tiveram oportunidade de amar, não amaram, tiveram oportunidade de perdoar, não perdoar e assim por diante, foram resistentes ao amor de Deus. Deus então permite que o diabo ofereça banquetes para ele, para se encher de ódio e querer trucidar os promotores dessas então ditas barbaridades. Então eu estou vendo esse teatro todo dessa menina aí que foi então estuprada. Isso é muito comum, se alguém não sabe, é bom que se diga, é muito comum. Nessas vilas pobres aí, pelo menos aí se aparece muito mais. É muito comum, muito comum. Entendeu? Só que a maioria dos casos não vem à tona. A maioria não vem. Mas horrores são cometidos. Horrores. Todos os dias, a vida toda, o tempo todo, desde que o mundo é mundo. Só que hoje, o que ocorre? Hoje, então, eles são dimensionados, porque tem uma mídia aí, né, como diz, uma mídia em tempo real, que todo mundo observa quase ao vivo e a cores, instantaneamente. Então, hoje, isso facilita muito. E tem esses programas desses homens que ganham dinheiro com isso, os urubu, eles ganham dinheiro com isso, falando das desgraças da humanidade, desse lado tão perverso, que todos têm, só que uns conseguem controlar, outros não. E para despertar o ódio de muita gente. Para despertar o ódio. Aí então muito grande. Não, mas isso aí tem que matar os pedacinhos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Então um é contra, outro é a favor, outro é contra, outro é a favor. O que nós temos que ser contra, na verdade? É contra esse... Veja, existem dois partidos políticos na Terra. E existe também, digamos assim, dois tipos de homem na Terra. Vamos dizer assim para o entendimento, facilitar o entendimento. Existem dois tipos de dois partidos, dos pobres e dos ricos. Não tem. Depois eles botam lá 50 siglas. Isso aqui, partido disso, partido daquilo, partido... Mas só tem dois. Dos pobres e do rico. E depois tem aquele que é mais do rico, mais do pobre, fica no meio, entendeu? Mas existe só dois. Não se iluda. É a dualidade. É a morte e a vida. É a paz e a guerra. E as pessoas identificam paz com ausência de guerra. Não. A paz, Cristo já disse, a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo dá, que as pessoas entendem por paz. Partido político tem dois e vida na terra também tem duas. Os que são da morte e os que são da vida, os que são de Cristo e os que são do diabo. Não tem, não existe. Mas, e o amor e ódio? Amor e ódio. É sim, simples assim. Mas as pessoas entendem que não e fazem aquela resenha toda. Aquela resenha toda. E porque aqui, porque ali, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Não, Deus não vê assim. O Senhor Deus, ele vê de um jeito só, ou ama ou odeia. Ou nasceu dele ou não nasceu. Morte. Não tem outros termos. Mas todos, enganosamente, se acham pela vida. Se acham pela vida. Todos. Mas não são. Não são. Não tem jeito. Então veja que esta é a diferença. E por isso se faz extremamente necessário nascer de novo. Não tem como haver uma vida com Deus sem este nascimento. Mas o que fez a Igreja Católica lá no tempo de Constantino? Eu vou citar Constantino, mas começou antes dele. Começou muito antes dele. Muito antes. Então Constantino foi só um marco, né? Um marco, por sinal, muito saliente, naturalmente, né? Mas, veja, começou muito antes. Começou a haver as chamadas conversões de aparência, que não precisava deixar tudo, não precisava negar nada. Era só algumas coisinhas. E dizer que aceitava Jesus. Entendeu? Faz algumas renúncias aí, tudo bem. E tu já é um cristão. Aí, então, veja, volto a dizer, não foi o cristianismo, não foi o evangelho que converteu
o mundo romano, os imperadores e os senadores e pessoas influentes naquele tempo. Foram eles que converteram, foram os próprios pregadores que foram relaxando e se converteram ao mundo. Isso que nós precisamos entender. O mundo, veja, ficou como ele era, ele não moveu uma palha. Mas os pregadores, os ditos cristãos que foram então relaxando, foram abrindo as portas, foram indo e deu no que deu. Deu no que deu. É que nem aquela a água que vai entrando no barco. A pessoa tira, porque ela também e afunda com tudo. E foi o que aconteceu, afundou o cristianismo. Agora o barco está cheio dessa água podre. Essa água podre. Por isso não serve mais. Está aí na política, apoiando o que há de pior da natureza humana. O que há de pior. O homem. Não tem, olha, gente. Apoiar um torturador, mas da onde uma coisa dessa? O homem que fala abertamente na morte, no ódio, de matar, de perseguir. É um ditador com todas as características. Mas por que está lá e por que está apoiador? Porque são ditadores também. Se identificam. Mas ainda tem a petulância de dizer que são cristãos e há quem creia que seja. Entendeu? Então é terrível, gente. Quando lê o Apocalipse, que o mês está feio, não sei o quê, ainda diz vai vir o anticristo. Vem professor, o anticristo. Quanta ignorância, diziam, estaria no antigo, quanta ignorância. Isso é um terreno fértil para o diabo agir e cometer esses horrores que estão cometendo aí. E ficam se odiando e achando, e aumentando ainda mais os seus crimes. Aumentando ainda mais os seus crimes. Terrivelmente. Terrivelmente. Entendeu? Então veja que hoje as igrejas, voltando, retomando, né? Não é só católica, claro que não. Quem é que está apoiando esse homem aí? Esse aí é o representante mor da morte, do ódio. É um homem do inferno. Pastor, o senhor odeia. Eu já disse, vou repetir. Ele não está sozinho. Ele é um marionete, mas com todas as outras que são dominadas, que não encontraram a verdade, o caminho da verdade. Que permanecem em trevas. Agora, a minha revolta e indignação, repito, é com aqueles que eram para ser luz. Quem que Jesus, a fúria de Cristo Jesus, foi contra quem? Foi contra quem? Foi contra o Império Romano? Não. Ele simplesmente disse para o que representava o Império Romano, dizer, olha, tu não teria nenhuma autoridade sobre mim se não te fosse dado pelos religiosos. Né? E Pilatos diz, o teu povo te entregou para mim. O teu povo. Olha, sou eu judeu, diz ele. Eu não. Os teus te entregaram para mim. Tá vendo? Então é como que dizer hoje também, quer dizer, os religiosos que abrem a porta para o diabo. Abre a porta. Que facilita o trabalho, porque são filhos dele. Foi o que Jesus disse, vocês são filhos do diabo. São filhos do diabo. E tá aí os filhos do diabo hoje, a mesma coisa. E ficam brigando com essa moralzinha ralé. Essa moralzinha, já disse, né? Desse meio, então, que saem os prostitutas, homossexuais, que Jesus que vão preceder eles. Vão preceder. Para esses há chance. Mas para os ricos, para essas pessoas, não há chance nenhuma. Porque eles já são filhos do diabo, não pode mais ouvir Jesus, não aceitam mais a pregação. E a pregação do evangelho gera ódio neles. Fúria. Foi o que aconteceu. Como eu até falei na última live, eu disse que Jesus foi pregar na terra que ele nasceu e se criou. Aí algumas pessoas já vão se estrilar, né? Não, olha esse pregador. Olha esse pregador fazendo confusão. Porque ele nasceu em Belém. Claro que nasceu em Belém. Em Belém da Judéia. Belém quer dizer casa do pão, né? E foi morar na Galileia, no outro estado, digamos assim. Então, em Nazaré. E foi em Nazaré que ele foi pregar. Tem que especificar bem, né? Mas quem é de Deus não precisa, mas para quem não é para gerar confusão, né? Enfim,
Ele já vive na confusão, né? Bom, mas tudo bem. Ele foi pregar então em Nazaré da Galileia. E lá se enfureceram porque ele falou dos pobres, né? Ele veio pregar para os pobres e resgatar os presos, oprimidos, cegos, surdos, os excluídos, a borra da sociedade, o lixo, né? Então estes não podia. Não podia. Por isso eu repito, né? Os religiosos de todo mundo, eles precisam ter o seu representante. Preciso ter. E dizem que esse representante é o representante do Deus deles. Deus deles. Eu me surpreendia no passado, porque eu acreditava que eu era católico, que era a única religião verdadeira, de fato, que descendia dos apóstolos, né? E então eu ficava, quando eu lia lá, lá na Índia, eles têm a vaca. Por Deus, eles têm o rato, eles têm a barata, eles têm a divindade, tudo que é bicho lá é Deus, é divindade. Aí também os índios adoram a lua, adoram o sol, o Deus Tupã, o Deus sei lá o quê. Então os índios também adoravam todas as coisas. Ou os pais de santo, tem os ídolos, adoram o diabo. Os pajé também invocam as divindades. Sim, que invocam. Claro que a religião indígena invoca o Satanás e se manifesta, claro que se manifesta, com certeza. Agora veja, hoje essa religião aí das elites é a mesma coisa, só que se nós já tratamos, né, sobre os principados, potestades e espíritos dominadores dos ares. Então qual é os diabos que habitam os templos religiosos, vamos dizer assim, religiosos? Quais são? Esses são os principados e as potestades. Então veja, ali eles estão protegidos, ali eles estão com todo o apoio. Por isso já falamos, né, que na pirâmide social dos homens, lá em cima no topo estão os reis, as rainhas, os governos, os dominadores e os sacerdotes, os religiosos. Jesus nasceu na base, ficou na base, mas fizeram de tudo para levar lá para cima. Levar ele não, ele não foi. Os religiosos foram, né? Distorceram tudo e levaram lá para cima. Então, por isso, já disse, né, que na época, então, o presidente dos Estados Unidos, o Bush, ele pegou aquele admirado pregador de muitos evangélicos, né, muito o Billy Graham, e o Billy Graham com a Bíblia assim na mão, do lado dele, anunciando guerra para outros povos. E o Billy Graham, o grande pregador do evangelho de Jesus, né, pregador do falso evangelho, falso, e está cheio de crente acreditando nisso. Quer dizer, crente. Esses é crente. Crente é o que crê agora. Não quer dizer que crê em Cristo Jesus, claro que não. Por isso ele diz, pelos frutos conhecereis as árvores. Pelos frutos. Aonde tu está plantado. Hoje diríamos em que parte da pirâmide tu está plantado. Pode estar aqui embaixo também. Pode estar no meio do povo, ensinando lá de cima. Com a cabeça feita com a visão do rei, da rainha, do rei Acabe e da rainha, da esposa dele, a Jezabel. Bem assim. Entendeu? Então veja, volto a dizer, eu fui chamado para o resgate do Evangelho. Para o resgate do Evangelho. Tenho plena consciência disso. Precisei passar por várias igrejas, conhecer em profundidade, ter conhecimento de causa para não ficar aí um tagarela, falando disso que me disseram, não. Ele permitiu que eu fosse e visse tudo isso, com certeza. E vi o distanciamento. Eu procurava esta igreja do Evangelho. Procurei, cheguei a acreditar que estava na Católica. Por muito tempo. Enquanto eu acreditei, eu permaneci. E nas igrejas evangélicas, a mesma coisa. Eu chegava lá para ficar. De todo o meu coração. Me jogava, me lançava. Aí o que diziam para mim? Que eu não tinha me encontrado. Que eu não tinha me encontrado e só dizia assim, o Arioli está perdido, continua perdido, como se não se achou ainda. Não se achou ainda. Mas era a peregrinação. Era a caminhada necessária. Hoje eu entendo perfeitamente, já falei sobre isso, que era preciso que assim se fizesse.
né? Eu procurei este evangelho, acreditava que existia, algum lugar viviam este evangelho. Digo, algum lugar certamente estão vivendo este evangelho que eu encontrei nas páginas deste livro. E aí em Atos dos Apóstolos também se confirmava bastante isso. Mas ali já começa a entrar areia. Já começa a entrar areia. E as cartas também dão lugar para areia. E os homens, então, sem Deus, sem nascer de novo, amando este mundo, com o espírito do mundo, então pegaram certos trechos, como já foi dito, fora do contexto, um texto fora do contexto, para então simular, para para deixar ela parecida com o cordeiro, que nós já tratamos, né? A figueira, a figueira. Então, por isso, os homens carnais, voltando ao assunto da última live, porque ele não se esgota, todos os assuntos que é tratado aqui são como diz, pequenos pontos de luz, porque na verdade terei que, vamos dizer assim, aperfeiçoar cada um deles, mas então é feito assim uma explanação geral, né? Então veja que as obras da carne também, elas, obras importantes da carne são construções de templo. Veja que Jesus, que templo ele tinha, que templo ele edificou? Nenhum. Pelo contrário, destruiu o que havia, porque era falso, era convite de ladrão, dos filhos do diabo. Depois, veja, o Davi não tinha templo, foi fiel até o fim. Salomão fez o templo, virou no que virou. Aí Cristo Jesus não teve templo. Não, ainda disse, ó, não tenho templo nem de morar, nem reclinar a cabeça. Aí os discípulos tiveram, não, era na casa desse, daquele outro, que se reuniam, na casa das pessoas. Aí foi assim, depois começaram a construir templo. Olha o Vaticano lá. E aqui no Brasil também. Chegaram até a reconstruir o templo de Salomão, de tanta semelhança. Os filhos do diabo se identificam tanto que até reconstruíram o templo de Salomão. Entendeu? Então veja, o templo é consequência. É consequência. O Vaticano foi construído quando? Depois que já havia muitos filhos das trevas. E as igrejas também. À medida que vão criando, vão edificando o templo. Figueira. Figueira. Para ficar bonito, ficar parecido. E aí pronto. Tem normas, tem regras, tem estatutos, tem tudo bem como o mundo quer. Bem como o mundo quer, para solidificar esta sociedade bandida, assassina, que volta e meia, assim, o Satanás apronta uma para fomentar o ódio, para despertar o ódio. Porque eu repito, esses estupros de bebê, de criança, essas barbaridades todas, digamos assim, isso aí tudo é uma forma de que o mal usa para despertar mais ódio ainda. E as pessoas, então, elas ficam a ponto de bala, né? E se Jesus vem, se alguém fala assim, não, mas o evangelho manda perdoar, mas aí que sim, eles ficam furiosos mais ainda. Mais ainda. Aí que eles se irritam mesmo, né? Aí sim. Então veja, porque eles querem justiça. Querem justiça. Né? E a justiça que eles entendem é esta. Não é a justiça de Deus. E quando eles falam para a justiça de Deus, e o apóstolo Paulo ainda deu uma forcinha, vamos dizer assim, porque já no Antigo Testamento falava, o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. O teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Porque assim estará juntando brasa sobre suas cabeças. É uma palavra, eu prefiro nem usar, entendeu? Outros dizem assim, não, entrega nas mãos de Deus. Como que diz assim, ó, Deus vai achatar. Entrega para Deus. Porque Deus sabe onde vai botar no fundo do inferno. E aí vem, né? Isso é ódio, gente. Isso é ódio. Quando entregar na mão de Deus, significa assim, ó, não. Como Jesus fez. Como Estevão fez. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eles estão fazendo a vontade do Pai deles. Com muito gosto, com muito desejo, com muita vontade.
Era assim que fizeram no início. Deus permitiu. Permitiu que apedrejasse, que matasse, que esquartejasse, que fizesse horrores. E para os homens próprios ver que não resolvia nada isso. Não resolvia. Aí então chegou o tempo, como está escrito, veio Cristo Jesus, mandando perdoar. Aí pronto. Quem que se revoltou? Os filhos das trevas. Os filhos do diabo. Os romanos não eram? Sim que eram. Mas ele disse o quê? Que esses eram filhos do diabo. Agora, os religiosos eram 2 vezes mais filhos do inferno do que os romanos. Eu? Porque os romanos queriam soltar Cristo. Eu não vejo nenhum mal neles, disse. Mas eles enxergavam tudo de péssimo. Porque ameaçavam. Porque, como disse, o diabo já tinha falado antes. O que nós temos contigo? Vieste para nos perder? E quando ele se manifestou lá, e Jesus mandou, repreendeu ele. O que tu quer? Nós sabemos bem quem é tu. Entendeu? Então veja que Cristo Jesus se limitou a dizer, olha, né? Tu é ruim, Pilatos. O César que se faz de Deus é ruim. Mas esses religiosos aí, eles são muito pior. São 2 vezes mais merecedores do inferno que vocês. Vocês estão perdidos, claro. Se não se converter, perecerão a todos. Ele disse para aquelas pessoas que estavam lá em Lucas 13, sacrificando para os demônios naquelas esquinas lá. Ele disse, vocês pensam que esses aí são piores que vocês? Vocês são melhor que eles? Ele disse, não. Vocês vão para o mesmo lugar, quer dizer, eles são filhos do inferno. Mas vocês são 2 vezes mais. Se não se converterem, vão para lá. Entendeu como é que é? Então veja a seriedade, gente. A seriedade da conversão. E não de fazer essa pintura que fazem, gente. Construindo sempre esse templo que é simbolizado pela figueira estéril. Folhas bonitas, viu aquela figueira frondosa, né, com folhas bem folhadas, bem, né, atraente para os olhos, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. E o fruto que tinha era fruto mau, vamos dizer assim, se tivesse. Era um fruto venenoso. Porque veja o que Jesus disse. Esse templo aí produz fruto venenoso. Mas ele não disse. Ele não disse, pastor, está forçando. O profeta Isaías não tinha dito que eles botavam um ovo de serpente e que se alguém quebrasse aquele ovo, saía uma serpente ali de dentro. E se chocasse, saíam víboras, serpentes venenosas. E ele não disse que eles eram raça de víbora. Entendeu? Então o templo se tornou a chocadeira de ovos de serpente. Quem foi que matou Cristo Jesus? O ódio que veio sobre ele, da onde? Dali. É o sinédrio. O sinédrio, os religiosos, os que estavam com a Bíblia, com todas aquelas roupagens, né? Diz lá que eles eram identificados, a santidade é identificada por aquelas roupas, né? Como agora, bota aquele chapéu na cabeça. Todo. O que tem a ver aquilo com o Nazareno? Observem a distância, os anos-luz que existe do Nazareno, que andava de sandália e pé descalço, possivelmente algumas vezes, que andava empoeirado, caminhando, junto com os seus discípulos, como eles disseram, esse aí, ó, anda com as prostitutas, com os prostitutos, beberrão, comilão. Agora não, agora estão lá separados, cheios de santidade, com as roupão. Olha se o Papa, se os religiosos se identificam com quem, com o templo deles, com as roupagens deles, com o dinheiro e a riqueza que eles têm. Jesus não mandou deixar toda a riqueza. Como justificar um de Macedo, um Valdemiro Santiago, um Silas Malafaia, um Soares e outros mais? E os que não são também estão aliançados com o que tem dinheiro. Identificar com o Nazareno, que jeito! Como pode? Senão que só uma coisa, o véu que está sobre os seus olhos, a cegueira que está no seu coração. Por quê? Porque ouve com mau coração. Ouve com mau coração, como ele disse. Nenhum sinal será dado a essa geração perversa e adúltera. Nenhum sinal, né?
Porque não adianta. Vão zombar, vão desprezar o que estão fazendo. Uso as palavras de Jesus para justificar a sua posição, para se ocultar, para se esconder, para se proteger, até mesmo do Evangelho. Para combater, claro, o Evangelho. Estão aí no mesmo trabalho. Mesmo trabalho, para mim é claro e notório. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Espiritismo, catolicismo, evangélicos, claro. Vamos dizer assim, com certeza haverá os Natanaéis. Com certeza haverá Natanaéis. Tanto na católica, como nos evangélicos, até mesmo, quem sabe, nos espíritas, poderá haver Natanaéis. Agora as pessoas vão respirar, eu sou um. Aí todo mundo se achar Natanael agora. Com certeza. Eu sou. Agora eu gostei. Bom, tá mais ou meninho. Deu uma aliviada agora. Que eu já... Se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Se não negar pai e mãe, irmão, marido, mulher, filhos. O que é isso, gente? Quem não me amar mais, que vai entender isso. Que vai entender isso, gente. Mas não entende mesmo. Não entende. Deus o livre se... porque aí jogaram, né? Jogaram para... ouve aí quem disse, né? Mas e tu que tá a favor do estuprador? Mas se fosse tua filha, jogo muito isso, né? E se fosse com a tua filha? E se fosse a tua filhinha que fizesse isso? E se raptassem a tua filha? Se estuprasse a tua filha na tua presença? Eles usam isso, sabe? Eles usam isso para justificar a sua fúria, a sua ira, a sua raiva. Havia na Rússia, tempos idos, né, uma dinastia, né, uma família de reis lá. Outro dia eu li, mas eu vou falar assim meio por alto. Então o que houve? Então houve uma revolução lá e tiraram a família real, prenderam, botaram lá e tomaram o poder. E lá estava o rei, a rainha e 3 filhos, onde tinha uma filha então, menor, 12, 13 anos. Aí disse que em um dado momento entraram lá naquela sala, estavam sendo alimentados normal, mas aí entrou uma turma lá mais radical, de arma, fuzil, e fuzilaram. Fuzilaram. Só que mataram então o pai, a mãe, os irmãos, um ficou ferido, outro ficou gritando, e aquela guria então não ficou, ela foi, não sei o que aconteceu, tapou a sala de fumaça, e aí imagina o pavor que essa menina viveu. O pavor. E aí, não sei se foi estuprada antes de matar, fizeram horrores. Horrores. Fizeram horrores a ela. Aí também eu compartilhei aqui uma menina judia, na Alemanha, que ela também foi assassinada com uma injeção letal, parece que foi. Mas dela, antes tiraram uma foto dela, e ela com os olhos assim, de pavor. E aí tinha sofrido ainda, estava com os lábios machucados porque tinha levado uma bofetada antes de morrer. Horrores. Fizeram horrores. E tem gente que defende ainda, o Hitler, que defende este homem aí, que é a imagem e semelhança dele. Já fizeram e fazem horrores. O ser humano faz esses horrores dentro do seu coração. Muitas vezes extrapola. Muitas vezes extrapola. E o ódio se volta para o estuprador. Mas quantas pessoas estupram os outros? Estupra os outros no ódio, na raiva, na morte, no desejo que morra, de vencer, de dominar, de conquistar. Esse estupro ninguém percebe. Percebe este carnal. Este carnal eles percebem. E se volta todo ódio para isso. Claro que é reprovável. Claro que é repugnante. Quem não sabe? Mas veja, muito estuprador condena outro estuprador. Só que ele estupra de outra forma. A religião é um estupro que estão fazendo. Horrível. Produzindo gente, almas para o inferno, para a condenação eterna. Mas eles têm aquele pânico, aquele pavor, que se alguém sofrer alguma injustiça, que eles entendem que seja para o seu filho. Se alguém fizer para o meu filho, filho dos outros. Entendeu? Então esta é a leitura, esta é a visão de mundo dos filhos do diabo.
Os filhos de Deus não têm essa leitura. É completamente diferente. Se acontecer com a tua filha, se acontecer com o teu filho, então este é o joguinho das trevas. Este é o jogo das trevas para alimentar o ódio. Para ganhar no duelo. Como o apóstolo Paulo diz lá, né? Nas obras da carne. Que há, então, porfia, que há facção. Facção, porfia é duelo, é competição. E aí vai várias palavras que são sinônimos uma das outras, né? Entendeu? Então, por isso, as obras da carne, elas são produzidas em muitas formas, e muitas formas sutis, que não chegam ao entendimento. Elas são desvendadas pelo Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus pode ter essa leitura aprofundada e o verdadeiro entendimento. Por isso que ele disse, se o Filho te libertar, tu será livre. Livre para enxergar. Por isso ele disse para os fariseus, se vocês admitissem que fossem cegos, não teriam pecado, mas vocês dizem que veem. E não veem. Não veem. Por isso eles continuam a edificar templos para o Satanás. Figueiras frondosas, lindas, mas sem frutos. E o fruto ali é do maligno, com certeza. É fruto do maligno. Ali é chocadeira, na verdade. Então, que nós tenhamos essa consciência, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos conceda, então, a graça do arrependimento. A graça do arrependimento. Por que ele vem pregar arrependimento? Porque todos defendem a serpente. Antes de conhecer Jesus, estão a serviço da serpente. Do dragão, com certeza. Da besta fera. Não tem. Ninguém nasce puro. Ninguém nasce puro. Né? Separado. Mesmo os que têm um projeto. Mesmo aqueles que Deus tem um chamado para eles. Eles nascem manchados no mundo. Nascem manchados. Veja que o próprio Cristo, ao nascer nesse mundo também. Ah, não, pastor. Ah, não, pastor. Por que ele nasceu manchado? Porque ele aceitou o batismo do arrependimento. E ele aceitou e precisou ir para o deserto para se purificar. Foi para o deserto para se purificar. O que é ser tentado pelo diabo? Então essa visão romântica que as pessoas têm de Cristo no deserto, que alguns até fazem também no Antigo Testamento, uma cobra falando com Adão e Eva, fazem um homem lá, de diabo para falar para Jesus, né? Isso não, isso aconteceu havia dentro dele, né? Essa voz, essa vontade de ser aquilo que ele rejeitou. Havia dentro dele. Porque está escrito que ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Então havia dentro dele a vontade de ser um rei dominador. De usar o poder dele para se tornar um grande rei. Muito maior que Davi. Porque já estava escrito que viria um rei à semelhança de Davi, à semelhança de Moisés. Maior que eles. E ele queria se identificar com isso. Com toda certeza. Ele quis isto. Ele estava querendo, inclinado a fazer isso. Entendeu? Então não existe uma tentação. Veja, se alguém vem afrontar a tua crença, tu fica mais convicto ainda da tua crença. Agora, quando é lá dentro, meu amigo, quando é a minha vontade que está querendo aquilo, aí é muito diferente. Por isso se diz a luta contra si mesmo. Contra si mesmo. O maior inimigo somos nós mesmos. Está dentro de nós. Por isso que ele disse, o reino dos céus está dentro de vós, mas o reino do inferno também. O reino das trevas está dentro de nós também. E todos esses valores do reino estão dentro de todos os valores das trevas também. Por isso, nascer para Deus é nascer para o reino dele, negando este reino que está dentro de nós, querendo que a gente se esbalde no mundo. E é bem mais fácil, né? Porque toda identificação nossa é com o mundo. Os nossos pais, nossos parentes, tudo são do mundo. O que diziam? O fulano está bem, está vencendo, está comprando, está adquirindo. Veja se não é assim. Até entre os cristãos, ditos cristãos, né? Veja se não é assim. O fulano está muito bem. Está muito bem. Não, tem que dizer, o fulano está muito mal, está indo de mal a pior. Por quê? Porque não entende nada de Deus
e está se enterrando no mundo. Se enterrando. Ah, mas ele é muito religioso. Ele vai na igreja regularmente, ele ajuda, aí. Ele é bondoso, faz caridade. Mas não mexa na riqueza, nos planos dele. Não mexa. Não toque aí, viu? Então, tratamos e trabalhamos um pouco mais nessa luta entre o mundo dos homens, o mundo das trevas e o mundo de Deus, o reino dos céus. Tratamos então entre os nascidos da carne e os nascidos da água e do espírito. E é preciso que todos se interroguem, se perguntem e lutem contra a velha natureza. Porque a nossa vontade, a vontade de todos é permanecer com o menos incômodo possível. Buscando sempre um local de acomodação. Um lugar para nos acomodar. Comprar uma terra e ali morar. Não viver peregrino. Não viver em exílio. O exílio é horrível. O exílio é horrível. Então o que as pessoas querem? As pessoas querem um lugar aprazível neste mundo e juntar com o reino dos céus. Então que depois de uma longa vida feliz, abençoada, de ter uma velhice ditosa, né? Uma velhice nobre, aí depois então partiu para a casa do Pai. Fulano partiu para a casa do Pai. Aí diz os Espíritos, desencarnou em tal ano. Desencarnou. E aí vão dizendo, né? Depois de uma ditosa vida neste mundo, de sucesso, ele agora foi para a casa de Deus, merecido descanso. Nada a ver com o ensinamento de Cristo, com a vida de Cristo, com a vida dos seus primeiros discípulos. Nada. Em nada semelhante aos homens da terra. Só isso. Se identificaram com os homens da terra, se tornando os piores ainda. Porque agora, então, veja, como já foi dito antes, eles se apossaram das riquezas do mundo, de toda a glória que o mundo oferece, e ainda se apossaram também do nome de Jesus. Do nome de Deus, quer dizer, eles não entraram e aí enganaram muita gente, fizeram sombra e ficaram impedindo que muitos pudessem entrar. Com certeza. Porque se aquele foi para o céu, então eu também vou. Eu conheço ele, conheci ele, se aquele ali está no céu, então, por que eu vou ter... olha, é incrível isso, viu? Misericórdia. Misericórdia. Pastor, mas essa conversa aí me desanimou. Vai ter pessoas que vão pensar assim, né? Então tá tudo perdido esse mundo. O mundo está perdido. Com certeza que está perdido. Com certeza que está perdido. E se você admitir que está perdido, já é o começo. Se você admitir, então com certeza tu vai ser um ponto a estar sendo observada por Cristo Jesus. Porque o que ele disse? Se vocês admitissem que eram cegos, escravos, vocês estavam admitindo também que estavam precisando de alguém para restaurar a sua vista, estavam precisando de alguém para vir te libertar. E ele disse, eu sou o libertador. Eu sou aquele que vim trazer a visão aos cegos, libertar o cativo. Agora que as pessoas já se entendem por livre e apoiando o Bolsonaro, e essas políticas todas que estão... Veja, se o partido for, se não é dos pobres, dos humildes, dos oprimidos, dos enganados, mas esses também são diabo seguro? Só que aí, nesse lugar, ainda há chance. Jesus veio com eles e para eles. Por isso, veja, quem foi que aceitou ainda? Eles. Porque não disseram? Vê se alguém dos nossos, do que tem dinheiro e poder, acredita nele. Nenhum. Não foi isso que disseram? Agora essa ralé, esses pobres, esses aí, louco de fome, esses acreditaram. Foram enganados. Entendeu? Por isso ele diz, evangelizar os pobres. Então os perdidos, os que se admitem perdidos, esses podem dizer, Senhor, salva-me. Mas os que se acham, que estão achados, esses não vão dizer. Já vão dizer, Jesus já me salvou. Dando capeta. Simulado e disfarçado. E se tornando, cada vez mais se firmando nesse caminho perverso. E em densas trevas.
Então, via de regra, vão estar nesse joguete maligno. Nesse joguete maligno. A favor do estuprador, a favor do estuprado, a favor de quem é isso, e a vítima é aquela, não, vítima é aquele outro, não, porque, entendeu? Vão estar discutindo por isso. É isso que o demônio faz, vai intertendo eles com essa brincadeira. Vão intertendo eles, brigando por causa de crença, por causa da religião. A minha que é verdadeira não é a minha, não é a minha, não, todas são verdadeiras. Aí vem aquele o panteísta, né? Todos estão salvos. Aceitou Jesus, beleza. Não é verdade, não confere com o evangelho. Quando perguntados, bem poucos, muito poucos. Esforçai-vos, porque o caminho é muito apertado e poucos vão acertar o caminho. E precisa, ainda depois de encontrado, precisa muita perseverança. Perseverança, ganhareis a vossa salvação na vossa perseverança. Então, bem-aventurado, feliz, aquelas pessoas que se sentem nesta manhã tão necessitadas de socorro, de ajuda. Dizer, necessitada, eu dizer assim, eu nem sei se eu encontrei o caminho ainda. Nem sei se encontrei. Eu acho que eu estou à beira do caminho, como estava aquele cego. E gritava, mestre, tem misericórdia de mim. Agora, quem se acha no caminho, não vai gritar mais. Não vai gritar e vai se perder, com certeza. Porque virão provas sobre provas. Provas sobre provas. Para a pessoa negar Cristo Jesus. E uma das grandes provas é essa. É uma porta larga, mas disfarçada de estreita. Uma porta toda camuflada para aqueles mais difíceis. Né? Você sabe quanto o animal, quanto mais astuto, o que vai fazer armadilha precisa mais astúcia para fazer armadilha. A astúcia vai aumentando. Quanto mais esperto é o bicho que se quer pegar, mais aumenta a astúcia para captar ele. E assim o Satanás tem as suas armadilhas para captar até os mais astutos. Por isso ele disse, até, se possível fosse, até os escolhidos seriam salvos, seriam enganados. Para ver que a astúcia vai aumentando à medida que a pessoa queira escapar. Ele vai oferecendo uma outra porta, um outro jeito, ele vai acompanhando. Não, para aí. Esse aqui é mais difícil, né? Vão ter que trabalhar diferente. Tem uns que não, tem uns que já enxergam ele como ele é e acham bom, acham bonito. Já acham bonito. Serve, tá bom. Não vou conseguir me salvar mesmo, é muito difícil. Adianta. Então vou aproveitar aqui, vou garantir aqui. Muitos dizem isso. Eu vou me garantir por aqui. E outros, ele disse que vão fazer força, mas não vão conseguir. Uns vão fazer força, mas não vão conseguir. Então veja, por isso não se economize, não se poupe. Não se poupe. Né? E claro que isso aí só vale para aqueles que se amam e se amam muito. Mas tem pessoas que se desprezam. Né? Já engoliram essa pílula maldita, de se sentir então uma escória, de se sentir rejeitado, porque meu pai não me amou, porque minha mãe também não, porque eu sou filho de um estupro, porque eu sou filho não sei do quê, porque ninguém me desejou, eu escapei de um aborto, não sei. E aí já se dão por nada também. Né? Já se dão por nada, com certeza. Mas não, veja, é preciso que saibamos de uma coisa. Se o Senhor Deus permitiu que nascêssemos, não importa o jeito. Porque se for pensar que alguém nasceu do amor, do pai, isso não existe. Isso aí não existe. Né? Nasceu da paixão. Esse amor que as pessoas pintam e cantam em prosa e verso, isso aí não existe. Eu já falei sobre isso várias vezes. Para fazer sexo precisa amor. Faz amor. Não precisa amor nenhum. Onde é que é amor? Para. A pessoa confunde amor, não sabe nada de amor. Não tem nada a ver com amor. Nada a ver com amor. O amor não precisa nada disso. O que precisa disso é paixão. E os filhos são gerados na paixão. A paixão, esse filho. Por isso eles têm que nascer de novo, porque os filhos da paixão são carne. E como tal, perecerão a todos. Não tem. Só os que nascem da água e do Espírito, os que nascem de Deus. Não da vontade do homem, não da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Mas de Deus, da vontade de Deus. E por isso, então, morrem para suas vontades. Por isso, aceito morrer para suas vontades. Com toda certeza. Senão, não aceito. Não vão aceitar. Só vão aceitar este evangelho que está aí.
que daí então a porta é larga. Só diz que aceita Jesus aí, segue. Pregando paz e amor. Paz e irmão. Se chamando de irmão, nunca gostei dessa palavra. Claro que infelizmente é uma palavra verdadeira, mas está desgastada, carcomida, acabou. Né? Com paz do Senhor também era uma palavra interessante. Falar, desejar a paz. Mas hoje o que entende dessa paz? O que entende do pacificador? Nada, nem conhece. Ficou só, são palavras mortas, vazias, que não tem mais conteúdo nenhum, infelizmente. Então nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, para sermos, então, essas novas criaturas, filhos nascidos, então, da vontade de Deus, que então, veja, tem prazer em ouvir, em obedecer e se esforçar para deixar o mundo e para que então o reino de Deus que está dentro de cada um floresça grandemente, grandemente. Porque dentro de nós há as bactérias malévolas e as benéficas. Então, quando o nosso organismo fica debilitado, aquelas bactérias que são do mal vão dominar, o vírus, etc. E quando as do bem estão dominando, então nós estamos com saúde. Então veja que existe até o momento de expelirmos totalmente todo o mal do nosso coração e ficar só mesmo o Espírito de Deus. E assim, quando isso acontecer, diz lá que haverá festa no céu. Festa no céu. Amém? Glória a Deus. Então aí está o convite, o chamado para então nós sermos esses promotores, promovermos uma grande festa no céu com o nosso arrependimento, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos e que trabalhamos muito já para o mal. Muito. Fomos templos do maligno. E estamos sendo chamados, então, para retomar, para e passo, e seguir o Mestre. Seguir, que digo, é nos converter e nos tornar discípulos, alunos dele, prazerosamente. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, Deus eterno, nós nos agradecemos porque o Senhor nos oferece, nos presenteia com mais esse grande momento de, então, receber este precioso alimento, Pai, dado pelo Teu Santo Espírito que permanece conosco até a consumação dos séculos. Chegou o nosso tempo, Deus. Chegou o nosso tempo de despertar e de nos transformar, nos deixar transformar pela Tua Palavra, pelo poder e pela autoridade do Teu Santo Espírito. Toda honra e toda glória seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja Cristo Jesus nosso Senhor, nosso Mestre bendito e amado, a Ele que é o que pertence, Ele é o dono, Ele é o poder, o domínio, e dele é toda a majestade, o grande rei, que se identificou como um grande servo, humilde e simples. É o que nós temos que ser para glorificar Ele. Sim, Senhor, obrigado. E assim então fiquemos nessa paz, essa paz que incomoda, que nos desacomoda. E às 2:30 da tarde, então, está feito o convite para nos reunir novamente, para receber este alimento e andarmos assim, então, irmanados, lado a lado, cheio de alegria, renunciando a esse mundo e firmados cada dia mais em Cristo Jesus.